Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos uma questão da VUNESP. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Uma placa com a palavra física pintada foi presa no centro de uma boia circular que tem raio 3 metros. E essa foi colocada para flutuar sobre um líquido que tem índice de refração igual a 5 terços. Vai dar 1,666, conforme mostra a figura. Então a gente tem aqui, ó, ar do lado de fora, o líquido aqui embaixo, a nossa boia é esse negócio aqui em cima, que tem raio igual a 3 metros, e a palavra física está pendurada ali debaixo do centro da boia. Repare que cada letrinha corresponde a um pedaço com 1 metro de comprimento, ok? Uma pessoa colocada fora do líquido não conseguirá ler completamente a palavra pintada. E isso vai acontecer por conta da presença da boia e também por conta do fenômeno da reflexão total da luz. O que o exercício pede é que a gente indique a alternativa que melhor representa o trecho da placa que poderá ser visto pela pessoa que está do lado de fora do líquido. Bom, para a gente resolver essa questão, primeiro a gente tem que entender por que uma pessoa do lado de fora, um observador colocado aqui no ar, não consegue enxergar completamente a palavra física escrita na placa. Vamos ver isso juntos? Olha só, eu separei essa animação aqui para a gente entender por que uma pessoa do lado de fora não vai conseguir ver essa placa. O que a gente tem na tela? A gente tem aí a nossa boia circular, a placa pendurada no centro da boia e os nossos dois meios. A gente tem um dióptro aí. Do lado de cima, ar, e do lado de baixo a gente tem o líquido. Aqui entra um pouquinho de cultura, tá? O índice de refração do ar é praticamente o mesmo do vácuo, e vale 1. São os materiais com o menor índice de refração que a gente tem. O líquido tem índice de refração 5 terços, dá 1,6, 1,7. Então, nesse dióptro, o ar é o nosso material menos refringente e o líquido é o meio mais refringente. Beleza? Bom, vamos agora colocar nosso observador. Ele está lá em cima, no ar, olhando ali para o líquido, só que apenas uma parte da placa vai ser vista por ele. Vamos ver por quê? Ó, imagina que essa placa aqui é uma placa luminosa. Ela joga luz para tudo quanto é lado. Você também pode pensar que ela não é uma placa luminosa e ela reflete a luz de uma outra fonte. Isso aí não vai influenciar na nossa resolução. Mas o que interessa é que, de alguma forma, tem luz saindo dessa placa. Qual luz que vai conseguir sair da placa e chegar nos olhos do observador? Porque é isso que ele vai conseguir ver. Os raios de luz que saem da placa e chegam até os seus olhos. Perfeito? Vamos começar analisando essa parte aqui de baixo da placa. Tem raios de luz saindo dessa parte. Os raios de luz que vêm por um acaso na direção da boia não interessam para a gente, porque a boia vai barrar esses raios de chegarem nos olhos do observador. Os raios de luz que começam a chegar nos olhos do observador são os raios de luz que conseguem vir da placa e escapar ali da boia. O primeiro deles vai ser esse aqui, ó. Ele vai dar uma triscadinha ali na boia e vai conseguir passar para o lado de fora. Só que quando ele passa para o lado de fora, a gente tem mudança no meio de propagação. Refração vai acontecer. E por conta da refração, do meio mais refringente para o meio menos refringente, lembra que caso é esse? Do mais para o menos, afastemos. A trajetória desviada se afastando da reta normal. Então, se naquele ponto de separação entre o ar e o líquido eu traço a minha reta normal perpendicular à superfície, essa, em tracejado, era para ser a trajetória do raio de luz. Mas por conta da refração, do mais para o menos afastemos, a trajetória vai ser desviada, se afastando da reta normal. O raio de luz refratado dá uma baixadinha, mas ainda assim ele consegue ir na direção dos olhos do observador. Então esse pedacinho da placa consegue ser visto pela pessoa do lado de fora. Uma coisa que eu quero que você repare comigo, já aproveitando essa tela, é o ângulo entre o raio de luz incidente e a reta normal, esse aqui, é o ângulo de incidência para esse primeiro raio de luz que eu desenhei. Perfeito? Vamos seguir a nossa análise? Agora, eu vou pegar um ponto um pouquinho mais para cima da placa. E a ideia é, os raios de luz que estão saindo daqui e batendo na boia não interessam para a gente, porque não vão chegar nos olhos do observador. Então, o raio de luz que eu vou traçar aqui como um raio interessante é aquele que primeiro consegue escapar. Então, o raio de luz que sai aqui dessa parte, trisca a boia
e vai tentar passar aqui para o ar, para chegar nos olhos do nosso observador. Bom, eu traço a minha reta normal e, de novo, eu estou indo do meio mais efringente para o meio menos efringente. Do mais para o menos, afastemos. Esse é meu ângulo de incidência agora, maior que o ângulo de incidência anterior, e quando eu traço o meu raio de luz refratado, ele se afasta da normal, ele deu mais uma descidinha. Como eu aumentei o ângulo de incidência, o ângulo de refração também aumentou. Agora o raio de luz está mais deitado do que o raio de luz refratado anterior. Mas ainda assim ele consegue escapar, e se tiver uma pessoa aqui do lado de fora, a pessoa vai ser capaz de ver esse pedaço da placa, ok? Eu vou pegar agora um ponto ainda mais para cima da placa. A gente está fazendo a nossa análise subindo pela placa. E quando eu pego um ponto aqui mais para cima, eu traço o raio de luz que trisca ali a minha boia, desenho a reta normal, e a gente consegue perceber que tem um baita de um ângulo de incidência. Estamos indo do meio mais efringente para o menos efringente. Do mais para o menos afastemos. Essa era a trajetória original do raio de luz, mas por conta da refração vai afastar. Nesse caso, afastou tanto, mas afastou tanto, o ângulo de incidência é tão grande agora que o raio refratado vai sair rasante com a superfície. A partir desse ponto, uma pessoa do lado de fora não consegue mais enxergar a placa. Sabe por quê? Porque para a pessoa conseguir enxergar essa posição da placa, ela vai ter que colocar os olhos dela aqui, entre a fronteira de separação do líquido com o ar. É como se a pessoa tivesse mergulhado no líquido, colocado os olhos ali, ó, no nível de separação, e só assim ela vai conseguir ver esse pedacinho aqui da placa. Se a gente continuar subindo, olha o que acontece. Eu pego um ponto mais para cima, jogo meu raio de luz e traço minha reta normal. O ângulo de incidência é gigantesco nessa situação. E como vai afastar muito, afastou tanto que agora o raio de luz volta para dentro do líquido. A gente não tem mais a refração acontecendo. O que acontece a partir de agora, para pontos acima daquela situação limite, onde o raio refratado sai rasante com a superfície, é o fenômeno de reflexão total. E se esse raio está voltando para dentro do líquido, a pessoa não tem como ver esse pedaço. Beleza? Essa figura aqui é um resumo da nossa conversa. Para um ponto lá embaixo da placa, a gente consegue ter refração, afasta da normal, mas ainda assim chega nos olhos da pessoa. Por um ponto mais para cima, afasta, mas ainda chega nos olhos da pessoa. Se eu pego um ponto um pouco mais para cima, afasta, chega nos olhos da pessoa. Mas tem uma determinada posição ali, onde o raio de luz refratado sai rasante com a superfície. E é a partir dessa posição, daqui para cima, que a pessoa não consegue mais enxergar a placa, por conta da reflexão total que vai acontecer. Se eu pego um ponto mais aqui, o raio de luz bate e volta para o líquido. Um raio de luz aqui bate e volta para o líquido. É isso que está rolando. Com base nessa imagem, a gente consegue perceber que apenas essa região aqui vai ser a região onde a luz escapa e chega até os olhos do observador. A nossa fronteira para dividir o que a pessoa vê do que a pessoa não vê é esse raio de luz. Um raio de luz incidente que, quando chega aqui, sai rasante com a superfície. Então a gente pode dividir esse problema nessas duas regiões. Tem uma parte de baixo que a pessoa consegue enxergar e uma parte de cima que a pessoa não consegue ver por conta da reflexão total. Vamos simplificar esse desenho? Eu vou deixar esse desenho mais clean. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar o desenho desse jeito. A parte que não pode ser vista é essa. Esse é aquele raio de luz que define a fronteira do que a pessoa vê e o que a pessoa não vê. E nós temos aqui, ó, um ângulo. Esse ângulo de incidência não é qualquer ângulo. O ângulo de incidência que faz o raio refratado sair rasante com a superfície tem um nome. É o ângulo limite definido pelos dois meios de propagação, o líquido e o ar. Repare também em algumas coisas nessa figura. Eu vou chamar de H o tamanho do pedaço que não é visto. Nessa figura, aqui dentro, apareceu um triângulo. E não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. E é a partir desse triângulo retângulo que a gente vai resolver o exercício. De que jeito? Vem cá. Concorda comigo que se a gente determinar qual é a altura do pedaço que não é visto pela pessoa,
a gente consegue descobrir quanto da placa vai ser visto? Eu pego o tamanho total da placa, tiro o pedaço que não é visto, o que me sobra é o que a pessoa do lado de fora consegue ver. Essa é a linha de raciocínio que a gente vai seguir para encontrar a resposta da questão. Bom, agora que a gente chegou no desenho que vai ser a base para nossa resolução, a gente vai fazer umas contas aqui e usar um pouco de matemática para conseguir chegar na resposta. No fundo, fica até de dica para você, tá? Nesses exercícios com coisa escondida, coisa que não consegue ser vista por reflexão total, a gente sempre acaba caindo nesse triângulo aqui. Nesse triângulo retângulo que aparece na figura, onde a hipotenusa dele é esse raio de luz que incide ali na minha fronteira de separação e faz a refração acontecer rasante com a superfície. No fundo, a gente sempre vai apelar para o ângulo limite para resolver esse tipo de problema. Vamos ver como? Vem cá. Esse é o nosso desenho, certo? Aqui a gente tem o centro da nossa boia e, portanto, do centro até a extremidade da boia, a gente vai ter aqui o raio da boia, que é aquela medida R de 3 metros que foi dada para a gente. Nós também identificamos lá na nossa análise que este ângulo é o ângulo limite, é o ângulo de incidência que faz com que o raio refratado saia rasante com a superfície. E da figura, a gente consegue jogar esse ângulo limite para outro lugar. Quer ver? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo é L, esse ângulo aqui também é L. São ângulos alternos internos. Então, esse ângulo também é igual ao ângulo limite. E eu quero que você foque comigo nesse triângulo retângulo que apareceu. Eu vou até desenhar esse triângulo retângulo aqui embaixo, isolado, para a gente analisar. Esse cateto aqui, ele é a altura da parte oculta da placa. É aquela parte que não vai ser vista pelo observador do lado de fora. Aqui em cima, eu tenho o raio da boia. E fechando o triângulo, a hipotenusa, é o nosso raio de luz. Aqui a gente tem o ângulo de 90 graus no cantinho, nosso triângulo retângulo, e este ângulo aqui de baixo é o ângulo limite. Perfeito? Repara uma coisa, a nossa ideia de caminho para chegar na resposta do exercício é: vamos determinar qual é o tamanho da placa que fica oculto, aí a gente subtrai do tamanho total da placa e encontra qual é o pedacinho que vai ser visto, beleza? Então a gente precisa encontrar o valor de H. O raio, a gente sabe quanto mede. Esse raio mede 3 metros. Dá uma olhada para a figura. Se por um acaso, por uma bênção, por uma divindade do universo, nós tivermos para esse triângulo aqui o valor de tangente de L, a gente resolvia, né? Sabe por quê? Dá uma olhada comigo. O que é a tangente do ângulo L? É o cateto oposto, R, sobre o cateto adjacente, H. Se a gente faz uma troca aqui, o valor de H é R dividido pela tangente de L. O valor de R a gente já tem. Se a gente tivesse a tangente de L, o exercício tinha terminado. Será que a gente consegue encontrar o valor da tangente de L? Então, da tangente eu não sei, mas do seno de L a gente consegue. É aqui que vai entrar mais um pouquinho de física. O seno do ângulo limite, ele é dado pela divisão entre o índice de refração menor e o índice de refração maior. Então a gente congela essa parte matemática e vem para cá. Vamos escrever a expressão para o seno do ângulo limite? O seno do ângulo limite é o índice de refração do meio menos refringente sobre o índice de refração do meio mais refringente. No nosso problema, o ar é o meio menos refringente. Então, aqui em cima, o índice de refração do ar. E o meio mais refringente, de onde vem vindo a luz, para ter reflexão total, é o líquido. Não foi dado, tá? Porque é cultura. O índice de refração do ar vale 1, igual ao do vácuo. E o do líquido foi fornecido. Lembra que o do líquido vale 5/3? Então, o seno de L, fração dividido por fração, a de cima mantém e a de baixo passa multiplicando ao contrário. No fundo, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então a gente descobriu que o seno do ângulo limite é igual a 3/5. Ah, isso, mas eu queria a tangente do ângulo limite e não o seno.
terapia. A gente nem sempre vai ter o que a gente quer na nossa vida. Mas, com um jeitinho, a gente pode conseguir. Se eu tenho seno do ângulo L, eu consigo determinar a tangente de L. Vem ver como. Eu chamo esse processo aqui de regra do triângulo. Vem cá. O que a gente vai fazer para encontrar a tangente de L? Bom, você podia se aventurar pelas suas fórmulas lá da trigonometria, tá? Mas eu não quero mexer com esse tipo de droga pesada, não. Eu quero ir por um caminho mais soft. A regra do triângulo consiste em desenhe um triângulo retângulo. Desenhei. Coloque um ângulo desse triângulo retângulo, que não seja o de 90 graus, igual ao ângulo L, cujo seno eu conheço. Se o seno de L é 3/5, não é porque o cateto oposto pela hipotenusa vai dar 3/5? Então eu posso falar que para esse meu triângulozinho retângulo aqui, o cateto que está na frente do L vale 3, e a hipotenusa, que é quem está na frente do ângulo de 90 graus, vale 5. Pronto, não feri nenhum direito humano se eu escrever isso. Se eu olho para esse triângulo, eu posso escrever que o seno de L é 3/5. A nossa igualdade está respeitada. Pergunta: quanto vale esse lado aqui de baixo? X. Bom, se você não percebeu que é um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, você teria que fazer um Pitágoras para encontrar o valor de x, né? X² mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. X² mais 9 igual a 25. X² é igual a 16. Então, o nosso x vai ser raiz quadrada de 16. O nosso x ele vale 4. Ok? Eu fiz todo esse corre só para descobrir a medida desse pedacinho, desse outro cateto. Porque agora eu posso olhar para esse triângulo e determinar a tangente do ângulo L. A tangente não é o cateto oposto pelo cateto adjacente? Qual é o cateto que está na frente do L? O 3. E qual é o cateto que está colado do lado do L? O cateto que mede 4. Então agora, olhando para o triângulo, a gente consegue determinar que a tangente do ângulo L, cateto oposto por cateto adjacente, vale 3/4. E era isso que faltava para a gente encontrar o valor da altura H, do pedaço oculto da placa. Vamos fazer isso? Eu vou fazer uma substituição aqui. A nossa altura, lembrando, do pedaço oculto da placa, vai ser o raio que vale 3 sobre a tangente de L, que vale 3/4. Fração por fração, mais uma vez, ó, eu mantenho a de cima e a de baixo passa multiplicando ao contrário. 3 com 3 cancela, vai com Deus, meu chapa. E aqui a gente encontrou que a altura H do pedaço oculto vai ser de 4 metros. Eu faço questão de reforçar mais uma vez com você isso aqui, para que a gente possa lembrar que ainda falta um pedacinho para encontrar a resposta. Vem cá. Da nossa placa, 4 metros não serão vistos pelo observador. Lembra que cada letra tem um comprimento de 1 metro? Então 4 metros são as 4 primeiras letras, né? Isso aqui é o H que a gente acabou de encontrar. 4 metros. Então, o F, o I, o S e o I vão fazer parte do pedaço oculto, daquele que não é visto pelo observador. O pedacinho visível é esse pedaço aqui de baixo. Uma pessoa do lado de fora olhando para a placa, ela só consegue ver as letras C e A. Portanto, a nossa alternativa correta vai ser a letra C. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!